A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje aqui e eu particularmente digo com muita alegria, porque nós estamos fechando hoje nosso primeiro ciclo, nosso primeiro bimestre dos Fundamentos da Fé Cristã, com um assunto maravilhoso que é o batismo nas águas. Eu espero que você esteja com o seu coração aberto, porque esta aula ela vem para corroborar, para fechar com chave de ouro todos os assuntos que foram abordados até aqui. Vamos para a apostila, porque este assunto é um assunto de suma importância para cada um de nós. Leiamos então os textos. Página 13, lição 7. Fundamentos da fé cristã, batismo nas águas. O batismo é uma ordenança bíblica. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Fazendo parte das doutrinas fundamentais do cristianismo, o batismo carrega em si muito mais do que um simbolismo ritualístico. Carrega a verdade decisiva daqueles que nasceram de novo. Bom, como eu li aqui no texto introdutório, o batismo é uma ordenança, é um mandamento bíblico. E quando eu falo bíblico, obviamente, é porque o próprio Senhor nos ordenou que obedecêssemos à sua vontade. E você pode notar que este texto do Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem um verbo imperativo na palavra ide e na ordenança de batizar todos os homens da terra. É óbvio que o intento de Jesus não é cristianizarmos o mundo. Não é como fez a Igreja Romana a partir do século IV, mediante a imperadores e visões corruptas de religiosidade, aonde se impunha a força, e muitas vezes a força da espada, que as pessoas se batizassem e se tornassem cristãs. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. O que Ele está nos propondo aqui nesse texto é que, conforme as aulas anteriores, o homem deve ouvir o Evangelho, por isso, ide e fazei discípulos. O homem ouve o Evangelho, o Espírito Santo trabalha no seu coração, ele então se arrepende de seus pecados, se converte de todo o coração e então ele é batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade. Então é bom que nós saibamos disso para que possamos nos aprofundar mais no assunto. Amém? Vamos continuar então na leitura. Batismo. O batismo pode ser definido como o ato de imergir alguém nas águas. Tal prática se torna patente nas Escrituras por meio do ministério do profeta João Batista, como nós lemos em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 a 11. Assim diz o texto: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pessoa do profeta João Batista é de grande relevância nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, porque ele foi um homem preparado por Deus para que, à frente do rei que viria a este mundo, ele pudesse limpar os caminhos, endireitar as suas veredas. Este era um costume muito comum, principalmente no Império Romano, quando os imperadores saíam para alguma cidade distante. Muitos servos iam na frente limpando o caminho, endireitando estradas, derrubando árvores, tudo para que houvesse o máximo possível de comodidade para que o imperador não viesse a se estressar ou se cansar ou se enfadigar das viagens. Também, da mesma forma, é feita esta referência ao profeta que viria e prepararia o caminho do Senhor. Então, João Batista é o homem que veio antes preparar o coração das pessoas, dos ouvintes judeus, para aquele que viria trazer a eles a palavra da salvação, para aquele que viria dar a sua própria vida em redenção de todos aqueles que viessem a crer nele. Esse detalhe é bastante importante. Continuemos a leitura. No entanto, o batismo carrega sobre si o emblema da consciência humana. Pois dizia João aos que vinham para serem batizados por ele: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Em outras palavras, o verdadeiro batismo é confirmado na vida daquele que se tornou uma nova criatura. Tais frutos, citado por João, nada mais são que os novos atos de quem virou as costas para o pecado e agora vive em novidade de vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós vemos aqui que o batismo não é um simbolismo ritualístico como muitos pensam. O batismo é um fruto agradável daqueles que se arrependeram e se converteram ao Senhor. Todas as pessoas que ouvem o Evangelho e pelo Espírito Santo se arrependem e se convertem, o desejo do batismo é uma coisa quase que natural, quase que automática. Eles anseiam descerem as águas para pactuarem com o seu Senhor. E isso é uma experiência muito comum na vida de todos os cristãos. Amém? Continuemos aqui. O batismo é a nova circuncisão. O chamado de Abraão foi acompanhado de um pacto chamado circuncisão. Gênesis 17, 9 a 11. Vamos ler. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Explicando só um detalhe, quando nós falamos de circuncisão, atualmente nós poderíamos estar comparando com a cirurgia de fimose que os meninos fazem. Então, veja que o pacto era um pacto onde o homem derramaria, de certa forma, o seu próprio sangue para estar pactuando com Deus por meio da chamada pelo Senhor a Abraão circuncisão. Amém? Continuemos aqui o texto. Tal ato seria uma marca perpétua na carne do homem. Porém, como vemos nas Escrituras, as ordenanças de Deus foram sendo com o tempo banalizadas pelo povo judeu. A religião, aos poucos, foi substituindo a adoração e, em detrimento ou prejuízo da pureza de uma vida espiritual, o ritualismo religioso foi tomando lugar no dia a dia do povo de Israel. Obviamente, como sempre,
por causa da conveniência. Servir a uma religião cheia de rituais é muito mais fácil do que viver uma nova vida, assim como se prostrar ante um ídolo de pedra é mais fácil do que andar de maneira correta diante daquele que tudo vê. Em Cristo, os rituais foram abolidos, dando lugar a atitudes que refletem o que somos e pensamos. Desta forma, Paulo declara que o batismo tomou o lugar da circuncisão pactual. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos ler também o texto de Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Note que nestes dois versículos, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o Antigo Testamento é uma sombra da realidade vivenciada por meio de Cristo. As coisas que nós lemos na lei, elas acabaram se tornando como que um simbolismo daquilo que seria a verdade absoluta em Cristo Jesus. Tanto é que ele faz afirmações pesadas para um judeu ouvir. Por que eu digo isso? Porque ele diz no versículo 28 que um verdadeiro judeu para Deus já não é exteriormente, ou não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. E também que a circuncisão não é aquela que era feita na carne da criança, do menino, mas aquela que agora é feita no coração do homem. Então, o verdadeiro judeu é aquele que crê em Jesus Cristo. O verdadeiro homem que tem pacto com Deus é aquele que submete à vontade de Deus e que cumpre aqueles mandamentos que são simples, que são básicos para a fé do homem. E eu me refiro aqui aos mandamentos do arrependimento, da conversão e do batismo nas águas. Uma vez o homem batizando-se nas águas, ele pactua, mas não mais fazendo um corte em seu corpo, mas rasgando o seu próprio coração, como que se estivesse abrindo as portas da sua alma, do seu espírito, para que Deus ali habitasse. Então, dentro da compreensão do apóstolo Paulo, fica claro que o caminhar dos salvos é pela fé. Tudo é uma questão de fé. As coisas que nós vemos no Antigo Testamento e seus elementos se tornaram uma sombra. Seja o tabernáculo, seja o templo, seja a guarda do sábado, seja os mandamentos, todos eles devem ser agora interpretados pela fé, como que representados no Antigo Testamento por elementos e agora realizados plenamente em Cristo Jesus. Por isso que no Antigo Testamento nós vemos um templo de pedra e agora, pela fé, no Novo Testamento, a Igreja de Cristo, ela é formada por templos vivos. Cada um de nós é um templo. Cada um de nós se torna judeu pela fé. Cada um de nós também carrega uma circuncisão, mas muito mais poderosa e profunda do que a do Antigo Testamento. A deles foi um simbolismo. A nossa é autêntica, é a realidade, é aquilo que agrada ao Senhor Deus. Então, saiba, nós somos os templos de Deus. Nós somos o povo judeu. Nós carregamos a marca em nossos corações do nosso pacto, quando, pelo simples ato da fé, que é o batismo nas águas, praticamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Em suma,
Ser batizado não é sair molhado de um rio ou de uma piscina, mas descer as águas determinado a nunca mais ser o mesmo para a glória de Deus Pai. É algo muito natural quando o homem e a mulher passam pelas águas do batismo, imaginarem ali uma representação pela fé de que, a estarem sendo submergidos debaixo da água, estão sendo sepultados ali o velho homem, a velha mulher. Ali o homem é sepultado simbolicamente, e quando eles novamente são trazidos para fora das águas, é como se eles estivessem ressuscitando agora diante do Senhor. É óbvio, como eu disse, que este ato exterior, ele não deixa de ser um cerimonial. No entanto, o que levou o homem ou a mulher a serem batizados é que traz diante de Deus, que carrega diante de Deus a autenticidade. O batismo é algo espiritual que aflora por meio dessa atitude do homem ir até as águas batismais. Então, que nós compreendamos estas questões, porque todas elas são de suma importância, principalmente para o tema proposto hoje. Amém? Continuemos no próximo tema da apostila. O batismo não salva. O batismo é um ato de fé e está associado à salvação. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Vamos ler. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Note que o texto faz uma associação do batismo com a salvação, mas nós precisamos entender o real sentido proposto pelo texto. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Embora o texto faça uma associação entre o crer e ser batizado para ser salvo, no entanto, após o ponto e a vírgula, ele deixou de forma clara e explícita que o não crer trará condenação para o homem e não o não ser batizado. É importante que nós esclareçamos isso para que não haja dúvidas no tocante a essa questão do batismo. Continuando aqui na apostila, porém, é um ato proveniente de um coração convertido. Podemos assim afirmar que o batismo é o primeiro ato público de fé de quem foi salvo por Jesus. É a consumação primeira da prática de que a fé com obras é viva. O batismo é o primeiro fruto do novo galho enxertado na videira. João 15, versículo 1 a 5. Esse texto de João foi bastante explorado na aula anterior. Eu peço que cada aluno leia após o término do estudo em suas Bíblias, ou então pare agora o vídeo, leia o texto e depois continue. Embora não lave pecados, comprova que quem se submete a tal ato já teve a sua consciência purificada pelo sangue de Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. A pessoa que se arrependeu de verdade e se converteu de seus maus caminhos, se voltando ao Senhor, ela está salva. E o primeiro fruto dessa sua salvação, a primeira coisa que aflora para a sua vida física, de forma testemunhal, é o batismo. É por isso que eu digo que toda pessoa salva nasce no coração dela um anseio de ser batizada o quanto antes.
Eu não consigo compreender pessoas que passam anos, décadas, para se decidirem por se batizar. Eu não acredito nesse tipo de conversão. Eu acredito numa ação direta do Espírito Santo que leva o homem a reconhecer seus pecados e então, no surgir do verdadeiro arrependimento e por fim a conversão, este homem se sente impulsionado agora pelo seu Senhor, pelo Espírito Santo, a obedecê-lo de forma direta, imediata. E esta obediência está totalmente associada ao batismo. Então nós podemos afirmar que o batismo é o primeiro fruto de uma pessoa salva. A palavra de Deus é enfática, porque a fé sem obras é morta. Então, aqui nós vemos uma fé viva. O homem se arrependeu, creu no Senhor Jesus, se converteu de seus maus caminhos e, por fim, se batizou nas águas. Este homem está salvo, ele está agora pactuado com Deus. Sua vida foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. A partir de agora, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele é um templo limpo, é um templo santificado pelo sangue de Jesus para a morada do Deus Altíssimo. Veja que coisa tremenda, meus amados. Então, o batismo é a cereja do bolo. O batismo é o fechamento com chave de ouro para os verdadeiros convertidos. Amém? Continuemos a leitura, então, da apostila. No nosso último ponto, não há o que esperar. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Atos 22, 16. Este versículo maravilhoso de Atos 22, 16 faz parte do testemunho do apóstolo Paulo, quando ele creu no Senhor, se arrependeu de seus pecados. Seu primeiro ato verdadeiramente de fé foi batizar-se nas águas. Mas note que lhe foi proposto ou lhe foi ordenado que se batizasse, porque o texto assim lhe diz: e agora, por que te detens? Foi um discípulo de Jesus chamado Ananias quem direcionou estas palavras ao apóstolo Paulo. E, obviamente, ele, sem hesitar, desceu às águas e pactuou com o Senhor seu Deus, com o Senhor Jesus Cristo que lhe apareceu no caminho de Damasco. Vamos ler também o texto de Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18, aonde mostra o momento em que Ananias chega até Paulo e lhe traz revelações diretas do Senhor. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Note que na finalização do versículo 18 diz que Paulo foi batizado. Lá, quando Paulo estava testemunhando no capítulo 22 deste mesmo livro, no versículo 16, ele deu mais detalhes do que ele ouviu da boca de Ananias. Obviamente, Ananias, então, chegou a ele e disse: Agora, o que está te prendendo? O que te impede, Paulo, de ser batizado nas águas? E certamente Paulo, como eu já disse, imediatamente foi até um local com águas abundantes e foi ali batizado pelo servo de Deus, Ananias. Que testemunho maravilhoso! Esse é o testemunho que o Senhor quer que todos os cristãos tenham em seu nome. Continuando na apostila, vemos claramente que o batismo era aplicado imediatamente após alguém abraçar a fé em Cristo Jesus. Atos capítulo 2, 37 a 41, Atos 10, 44 a 48 e Atos 16, 33. Vamos examinar para ver se era realmente assim?
Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito claro no tocante à celeridade do batismo, no tocante a que não deve haver hesitação na vida daquele que creu. O texto nos revela que o Espírito Santo, que havia acabado de descer sobre a vida dos apóstolos, estava trabalhando no coração dos ouvintes por meio da pregação do apóstolo Pedro. E uma vez, sendo eles convencidos de seus pecados, Pedro lhes faz um apelo, dizendo que cada um deles deveriam se arrepender e serem batizados para perdão de seus pecados, e também receberiam o dom do Espírito Santo. Assim, nós vemos na finalização do versículo 41 que naquele mesmo dia que eles ouviram a pregação, quase 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. Não houve dias, semanas, meses ou anos para se decidirem pelo batismo. A decisão deles foi imediata, foi no mesmo dia, no mesmo momento em que ouviram a palavra, se arrependeram e foram batizados, porque creram no Senhor Jesus. Este batismo foi um batismo autêntico. Foram pessoas que, não movidas pela emoção, mas constrangidas pelo Espírito Santo, tomaram a maior de todas as decisões de suas vidas. Ainda aí em Atos, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 44 ao 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. No relato do capítulo 10 que nós acabamos de ler, Pedro é chamado à casa de um centurião pelo nome de Cornélio, prega o evangelho para toda a família dele que ali estava e alguns amigos, e enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo desceu como chuva sobre o coração de todas aquelas pessoas. Eles foram tão constrangidos e tocados poderosamente pelo poder do Espírito Santo que naquele mesmo dia eles se arrependeram e foram todos batizados para a glória de Deus. Não houve mais uma vez demora. O texto nos prova que as pessoas, no período da igreja primitiva, ouviam, eram tocadas pelo Espírito, se arrependiam, se convertiam de seus maus caminhos e já eram imediatamente batizadas nas águas. E por fim, capítulo 16, versículo 33, nós vamos ler. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. No relato do capítulo 16 de Atos, um poder sobrenatural fez com que houvesse um terremoto numa cadeia onde Paulo e Silas estavam presos injustamente por pregarem o evangelho. O texto descreve que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos estavam escutando, porque eles cantavam alto. Então houve um terremoto e as portas das prisões se abriram. Quando este milagre aconteceu, o carcereiro, pensando nas leis
que eram comuns àquela época, uma vez que se o carcereiro deixasse que escapasse qualquer um dos prisioneiros, ele pagaria com a sua própria vida, o carcereiro imaginou: houve um terremoto, a cadeia se abriu e os ladrões fugiram, então eu vou me matar. Pegando ele a espada, ele intentou tirar a própria vida. No entanto, o apóstolo Paulo chega na cena no momento em que o carcereiro ia se suicidar e diz a ele para não fazer nenhum mal a si próprio, porque não só Paulo e Silas ainda estavam ali na cadeia, como todos os demais prisioneiros. Ninguém teve coragem de fugir, porque o movimento que houve naquele local foi um movimento espiritual da parte do Espírito Santo. Então, este homem ficou trêmulo, amedrontado diante de Paulo e de Silas e perguntou para eles o que ele deveria fazer para se salvar. E Paulo e Silas, então, diz a ele que ele deveria crer no Senhor Jesus Cristo para que fosse salvo. Assim, creu naquela noite ele e a sua família, e todos eles foram batizados nas águas. Que testemunho maravilhoso! Um verdadeiro cântico a Deus. Aqui mostra o quanto atos espontâneos e verdadeiros do profundo do espírito e da alma de adoradores de Deus pode comover os céus, fazendo com que Deus chacoalhe este mundo de tanta alegria. Não pense que esta realidade é diferente conosco na atualidade. Deus continua o mesmo, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Continuando a narrativa da apostila, não havia alguma obrigatoriedade de usos e costumes abraçados pelos apóstolos que, caso não aceitos, impediriam alguém de se batizar. A exigência única e clara era: disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado, e disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E desceram ambos à água e o batizou. Atos 8, 36 a 38. Cada um desses textos que nós lemos aqui são textos maravilhosos, que realmente aconteceram no passado. Todas essas pessoas foram tocadas poderosamente pelo Espírito Santo e imediatamente se renderam ao mandamento do batismo, como este último caso aqui de Atos 8, onde Filipe encontra-se com o eunuco numa carruagem e sobe a esta carruagem e explica para o eunuco sobre o plano da salvação. O eunuco se converte, ele é tocado pelo Espírito Santo, se arrepende ali no caminhar da carruagem, no meio do caminho, e logo à frente ele vê um rio. E ele pergunta então para o evangelista Filipe, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz que a única coisa que era exigida da parte de Deus é que ele cresce no Senhor Jesus de todo o coração. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas não são batizadas para a salvação. Não são batizadas para Cristo. São batizadas para denominações. Eu digo isso com muita tristeza, porque são muitos os locais onde a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, sente o desejo de serem batizadas nas águas, mas não podem, porque elas precisam passar por um estudo que muitas vezes leva meses para serem concluídos. Mas o que é dito nesses estudos que duram 3, 6 meses? Muitas vezes eu tenho conhecimento de denominações que ministram um estudo de 9 meses. O que é dito nesses estudos? Uma vez que a única condição que Filipe declarou ao eunuco para que ele fosse batizado era crer em Jesus de todo o coração? Sabe o que é ensinado nesses estudos tão prolongados? Não é sobre o batismo, porque quando você vai ministrar algo sobre o batismo, você em 1 hora você consegue explanar o plano da salvação. Eles estão ali, na verdade, tentando incutir na mente das pessoas a que elas só podem ser batizadas
se elas estiverem debaixo da autoridade, dos usos, do costume e de todas as leis estabelecidas muitas vezes por homens, por pastores e por lideranças evangélicas. Isso é muito triste, porque demonstra que estes pastores têm o intento de ter estas ovelhas para o seu próprio redil, uma vez que o homem, quando é constrangido pelo Espírito Santo e se converte, ele não vai pertencer a homem nenhum, a pastor nenhum, a denominação nenhuma. Ele vai pertencer ao único rebanho existente de salvos, que é o rebanho de Jesus Cristo. É muito triste, mas isto é uma verdade. Vamos concluir então aqui no último parágrafo do estudo. Por fim, ir mais discipular mais batizar é igual a evangelho. Vamos ler o texto de Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja a matemática maravilhosa do reino dos céus. O homem deve ir levar o evangelho às nações. A todos aqueles que receberem de bom grado, devem então serem ensinados para tornarem-se discípulos de Jesus. Uma vez o homem ouvindo estas verdades eternas e crendo nelas de todo o seu coração, ele então deverá descer as águas do batismo para sepultar o velho homem e se levantar uma nova criatura, selada agora pelo Espírito Santo, pelo Filho e pelo Pai. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Tire qualquer um dos itens desta equação e não teremos o Evangelho pleno. Evangelho pleno significa obedecer ao Senhor, levando a mensagem da salvação a todos os povos, ensinando a todos aqueles que abrirem seus corações para a palavra de Deus e, por fim, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. As coisas de Deus são simples. E você sabe por que as coisas de Deus são tão fáceis e tão simples de se entender e de se praticar? Porque o difícil foi feito naquela cruz. O peso da cruz que Jesus levou por cada um de nós. A dor que Jesus sofreu, seja por meio do flagelo, ou seja por meio da dor na alma, por ter sido desprezado pelos homens que ele criou com o poder da sua palavra, com as suas próprias mãos. É algo indescritível, é algo inimaginável, algo que nós jamais saberemos o que ele sentiu. No entanto, há algo que ficou explicitado na história de Cristo Jesus. Algo que veio de dentro do seu coração para cada um de nós. Ele nos amou até o fim. Ele demonstrou um amor poderoso por mim e por você. Se você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, se você foi tocado pelo Espírito Santo, então entregue a sua vida ao Salvador. Desça as águas do batismo, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Eu agradeço você por ter participado todas estas 7 aulas desse nosso primeiro bimestre e espero que você aguarde ansiosamente para a continuação no próximo bimestre, se Deus assim permitir. Que Deus lhes abençoe e até uma próxima aula, no nome de Jesus.